Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Entre Café e Escuta. Hoje vamos falar de um assunto que tem nos atravessado dia a dia. Vamos falar sobre a relação entre o ato de sentir e o ato de comer. E como convidada especial de hoje, eu gostaria de apresentar a vocês a Luana Brito, nutricionista. Lua, fala um pouquinho mais sobre você e também vamos poder aprofundar esse tema aí, né? Tem muita coisa a ser falada, né, Sim, Lua? sim, sim. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, Nili. Eu estou muito feliz por esse convite, realmente, porque isso me fortalece muito como pessoa, como mulher, como profissional. A gente Perfeito. ocupar lugares como esse, fazendo com que minha voz, a minha ideia, o que eu penso, chegue a maior quantidade de pessoas possíveis e eu possa ajudar muita gente, né? Hoje, a minha principal linha de trabalho é a nutrição comportamental. Então, essa parceria aqui de nutrição e psicologia, para mim, faz todo sentido. Eu acredito que não dá para a gente mudar nossos hábitos, a nossa estética, né? Porque hoje em Isso. dia a busca pela estética é algo que está aí para todo mundo. Então, se esse é seu objetivo, não dá para você mudar o que você vê no espelho se você não muda seus hábitos, seu comportamento, seu dia a dia. Então, acho que o que a gente vai fazer aqui vai ser muito proveitoso. Eu tenho certeza que vai ser uma delícia esse E é bate-papo isso todo. que é sobre aprofundar, Sim. né, Lua? Aprofundar também, não vamos apenas aprofundar o papo aqui sobre Uhum. esse tema, como também falar da importância de aprofundar o cuidado aí, Uhum. para além apenas do visual, da estética, mas pensando aí a importância de enxergar esse corpo e como está enxergando esse Sim, corpo, né, Lua? sim, verdade. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, né? A internet está aí, as redes sociais, todo mundo se comparando, todo mundo Isso. querendo ser o que não é, ou o que não dá, ou que está muito distante da sua realidade, e isso causa frustração. Todos os dias você vê mulheres lindas que estão com corpos maravilhosos, que estão Exatamente. belíssimas, porém nunca satisfeitas, sempre buscando estar parecida com alguém, tá chegar mais próximo do resultado de alguém, e isso é muito prejudicial, porque se o seu foco for só estética o tempo todo, primeiro que é sempre muito desleal, porque os padrões eles mudam a todo tempo, então isso não pode ser seu motivador de vida. E padrões idealizados, né? Exatamente. Padrões idealizados, vamos reforçar. Padrões criados, mas é isso, nessa ideia de que eu quero atingir um padrão Isso. que é o certo. Aí esse padrão certo ele vai mudar Uhum. amanhã e você tá sempre correndo atrás e se cansando para atingir algo que vai ser inatingível. Acaba sendo essa busca incessante Sim. pelo corpo. Aí Uhum. a gente vem de novo, né? O corpo ideal. Qual é o corpo ideal? Eu fico me Sim. questionando. Muitas pacientes, elas trazem esse relato de que estão insatisfeitas, Uhum. de que estão frustradas, de como estão se enxergando. E aí eu sempre pontuo, né, Lua, que é importante você saber o que você quer melhorar, Uhum. o que você, sim, o que você quer mudar, mas quando isso, Lua, vira uma Obsessão, obsessão, como exatamente. você vê isso na prática clínica? Eu costumo dizer, a busca pela beleza, por se sentir melhor, por aumentar a sua autoestima com o que você não vê no espelho, ela é legítima, tá tudo bem. Isso. A questão é você ter discernimento de até que ponto vale ir, quanto que vai custar isso para você e se isso faz sentido realmente, porque é o que o que você falou, a obsessão por um resultado, uma aparência que no fim das contas ela não vai fazer tanto sentido assim e não deve ser o seu motivador de vida. Hoje eu trabalho com mulheres que são mães, donas de casa, que têm vida corrida, que têm uma rotina totalmente Muitos papéis. muitos papéis, muitas coisas que elas precisam fazer no dia a dia, e aí acrescentar essa ideia de estética como algo que tem que ser assim, que vai ser na verdade o solucionador da vida delas, é algo muito cruel, é algo muito complicado que realmente às vezes não se encaixa. Exatamente. Eu também tenho um maior cuidado com minhas pacientes no momento que falo sobre autocuidado, Uhum. porque já vem essas mulheres já vêm com essa sobrecarga emocional enorme. Muitas das mulheres que eu atendo também são mães atípicas, Uhum. então Sim. já vem com todo esse cenário, né, que acaba sendo desafiador. Sim. E o meu cuidado é justamente trazer esse autocuidado como um momento de prazer, porque se elas acabam se colocando esse momento como uma Uhum. obrigação, Exatamente. perde, Sentido. perde aí o sentido. Exatamente. O que passa a ser algo que Exatamente. castiga,
Porque enquanto você não consegue olhar para si e entender, não, essa é a minha realidade, eu tenho um objetivo sim, Isso. mas o meu objetivo eu consigo alcançar de tal forma. Eu não consigo fazer como fulana tá fazendo, como ciclano tá fazendo, mas isso não me invalida como pessoa. O seu objetivo é único, ok? E sua caminhada ela também vai ser, isso é muito importante ser respeitada. Lua, você trouxe uma palavra aí que eu amo, é a realidade, né? É importante cada pessoa saber e se adaptar, seja qualquer tipo de movimento, aí movimentar o corpo, atividade física, Exatamente. mas que se adapte à sua própria realidade. Uhum. Porque muitas vezes é o que gera uma maior cobrança, autocobrança excessiva Autocobrança. e vira uma culpa. E eu percebo também, Lua, essa questão da culpa como um ciclo, né? Sim. Muitas pessoas, a gente vai falar, estamos falando sobre essa relação entre o ato de sentir, o ato de comer. Uhum. E eu percebo também muitas mulheres que trazem aí a alimentação como forma de alívio, alívio de estresse, Isso. alívio de ansiedade, como forma também de recompensa, Exatamente. né? Como se precisasse ali de algo e essa alimentação vem muitas Pra vezes suprir essa falta, né? exatamente, essa alimentação vem muitas vezes, Lua, como aí essa fuga. Essa fuga que eu costumo falar disfuncional, Exatamente. né? Você percebe esse ciclo aí, parece que é bem repetitivo e difícil de se quebrar, né? Exatamente, porque é isso que a gente está falando de você não enxergar a sua realidade e não entender, às vezes, qual é o jeito certo para você de lidar com aquilo que você está buscando. Eu acompanho algumas pacientes e esse ciclo eu observo de várias formas. Eu tenho alguns pacientes que engordaram ou começaram a ganhar peso porque passaram por um momento de privação financeira, por exemplo, e aí hoje que tem mais acesso, Isso. faz com que, não, o que eu não pude consumir antes, eu vou comer agora porque agora eu posso. Ou aquela sensação realmente de compensação. Não, eu tô muito corrida, hoje eu fiz isso, eu cuidei de filho, eu cuidei de marido, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu trabalhei, então agora eu mereço comer. Isso. E não que isso esteja errado. A alimentação, a nutrição, ela não está só relacionada a nutriente, caloria, Isso. emagrecer, engordar. A alimentação, o ato de se alimentar, na verdade, ele envolve muitas coisas. Um vínculo. É um vínculo, Um é ato de socializar, afeto. é ato de afeto, é de você compartilhar bons momentos com pessoas que você ama. Então, isso não é um problema. A Isso. questão é quando tudo que você pensa de positivo, na verdade, quando você coloca na comida, nessa compulsão, na verdade, nessa Isso. ideia da comida de forma compulsiva. Todas as soluções dos seus problemas. Se você está feliz, você come. Se você está triste, você come. Se você está tranquila, você come. Então, esse é o ponto de atenção que a gente precisa ter sempre. Exatamente, porque eu percebo que esse ciclo, né, que acaba sendo repetitivo, a Sim. sensação do preciso comer, mas é fome ou é emocional? E aí vem um pé aí, um cuidado e um alerta, né? Que precisamos até reforçar aqui. E é aquele ciclo da eu preciso comer para poder me tranquilizar, para poder me E confortar. Assim que eu como, eu sinto culpa porque eu isso. comi, eu tô culpada, eu vou comer mais porque isso vai me confortar novamente. Então, a dificuldade é realmente quebrar esse ciclo e fazer com que as pessoas enxerguem que existem várias outras formas de você Perfeito. ser confortado ou de você se sentir bem sem necessariamente estar relacionado à alimentação. E essa culpa aí também, muitas vezes, pode ser gerador de efeitos como vômitos, né? Sim. Que a gente conhece aí nos transtornos alimentares. Um exemplo é a bulimia. Exatamente. Parece que é justamente esse ciclo aí, né? Isso. A emoção, o comer emocional, depois a sensação de culpa por ter ingerido ali, às vezes, muita quantidade na compulsão já. E aí vem a sensação, eu preciso colocar para fora. Exatamente. E aí realmente a gente entrando já na seara do transtorno alimentar, né? A Isso. bulimia ela é um transtorno alimentar que não está necessariamente relacionado a essa ideia de você comer, sentir culpa e continuar comendo e aí engordar, né? Nessa ideia de engordar. É realmente de você não ter conseguido quebrar esse ciclo a tal ponto que Exatamente. você, mesmo sabendo que né, não deve ser feito, você continua fazendo e agredindo seu corpo mais e mais, porque aí não é só sobre também a agressão do... Não é sobre só engordar ou deixar de engordar. É a agressão da sua parte fisiológica, porque aí é questão de trato gastrointestinal e sem falar psicologicamente e emocionalmente.
Exatamente. E aí entra um aspecto, né, Lua? O quanto buscamos saúde, de Uhum. fato, e também quando essa busca pela saúde, entre Uhum. É, aspas, né? bota a saúde aqui, Isso, saúde. exatamente. Vinha aí, na verdade, uma busca pela estética Sim. apenas, quando isso aparece, porque Não, aparece, não é, parece, Lua? exatamente. Se você. A estética, você se. Vamos lá, emagrecimento. Vamos falar de Isso. emagrecimento, colocar aqui nessa ideia. O que vai fazer com que você emagreça é o seu estilo de vida. E o emagrecimento, o que vai fazer com que você emagreça e principalmente você sustente isso. Isso. De nada adianta você pensar no emagrecimento só pelo emagrecimento, pelo que a gente falou no início. Ah, estou buscando um emagrecimento pelo um padrão que foi idealizado X. Se você só pensa nisso, quando você chegar no seu objetivo, já tem um outro padrão estabelecido que você vai continuar essa corrida. E se isso não for pautado em outras coisas, na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, na sua relação com a comida, se você não aprende a se relacionar com a comida, Perfeito. nada faz sentido. Porque você passa a ter uma ideia de construção de padrão só por aquilo ali que não se sustenta. Além de você estar prejudicando a sua saúde, porque nessa ideia de emagrecimento equivocado, sempre envolve muitas dietas restritivas. E aí, quando a gente Isso. fala de dieta restritiva, a gente está falando de baixo consumo de vitaminas, de Uhum. minerais, de você estar prejudicando sua saúde nesse sentido, Uhum. psicologicamente falando, que você não consegue mais se relacionar com a Exatamente. comida, ou você tá no. Eu costumo dizer assim: quando você entende que você não precisa viver no tudo ou nada, é aí que tá a solução do problema. Perfeito, é como se ficasse aí, né? Não, eu preciso aqui o 8 Ou ou o 80, 80, como se exatamente. precisasse Uhum. ter aí, né? Esses extremos. Ou você tá 100% focada, no Isso, 80, e você não faz nada, você não sai, você não isso, bota um pé fora da linha, como a gente costuma dizer. isso. Ou então você tá fazendo nada. A pessoa, ela tem muito. Eu acompanho, na verdade, na clínica, no consultório, Uhum. pessoas, e eu vejo que a maior dificuldade é conseguir encontrar esse equilíbrio. E isso também é muito causado pela ideia criada já, né, do tempo da pedra. Porque foi colocado o emagrecimento, foi colocado a nutrição essa questão de você estar bem com o seu corpo nesse 880. Não existe o equilíbrio. Ou você tá sempre Exatamente. chutando o pau da barraca, chutando o balde, ou você tá focado onde você não tem. A vida social, ela não pode caminhar junto com essa vida mais equilibrada. Esse é um grande problema. Nossa, como deve ser cansativo, né, Lu? Não. Uma busca pelo quê? Uma corrida Isso. também, né? Uma corrida que às vezes não sabe nem para onde é que tá indo. É uma Isso, corrida sem linha de chegada. Você só tá exatamente. indo, só tá indo, só tá indo. E no meio do caminho você cansa, porque você não tem propósito sobre isso. Às vezes eu costumo dizer assim: o problema não é rotina, o problema não é fazer, o problema é não saber pelo que você está fazendo e o que é que você Uhum. tá indo atrás. E essa corrida muitas vezes fica até contra si mesmo. Concorda? Exatamente. Você passa a ser a sua pior inimiga. Quando eu Exatamente. vejo, eu tenho alguns casos que eu orientei, né, o paciente a fazer buscar um profissional, né, da psicologia justamente para trabalhar essa questão, né, Perfeito. que vai além do que eu posso resolver, porque é como a pessoa se enxerga. Se ela tá fazendo tudo certo, tá ótimo. Se ela fez algo errado, ela não é suficiente, ela se culpa o tempo todo. E isso é uma questão que precisa ser tratada. Porque você precisa ser sua amiga, você precisa. O que a gente faz, né, não é o que a gente faz. Só a gente pode fazer determinadas coisas, só a gente pode fazer por nós mesmos. Isso. Então, se você tem conflitos internos com você mesma, fica muito mais difícil caminhar. E essa questão, né? Porque só a gente pode fazer Uhum. pela gente mesmo e também a gente precisa ver qual é a relação que está tendo com essa comida. Sim. Você trouxe um ponto importante Sim. da, da união aí, do trabalho multidisciplinar. Muito importante. Nutricionista comportamental, Sim. psicologia, Psicólogo. psicóloga, Uhum. terapia aí a importância, Exatamente. porque não adianta essa Sim. questão de trabalhar muito, mudar esse hábito alimentar, Uhum. mas continuar com a visão e Sim. percepção de uma forma disfuncional em relação com a comida, né? Exatamente. A gente percebe muito, Lua, por exemplo, quando a gente nasce,
lá na amamentação, a amamentação é o quê? O primeiro contato. momento, primeiro Exatamente, contato, o contato que a gente tem com o alimento. exatamente, de acolhimento, de se sentir olhado, de se sentir cuidado e se sentir amado. Você percebe? Me fala um pouquinho, você já teve algum caso que isso possa ter acontecido e influenciado na questão adulta dessa pessoa, dessa mulher? Estamos falando aqui especificamente, né? Dando aqui ênfase a esse mundo, esse contexto aí feminino, de, por exemplo, essa pessoa que veio aí, pois teve esse cuidado da alimentação, viu a alimentação como esse ato de afeto, de vínculo, de cuidado, buscar na comida como um conforto, mas dessa vez esse conforto como sendo algo prejudicial. Bom, o que eu costumo ver são principalmente mulheres que estão que tem o ciclo familiar um pouco mais fechado, onde a relação com a alimentação tem muito a ver com a casa, com a comida que a minha mãe faz, com o tempero da minha casa, com o jeito que eu estou acostumada a comer aquela comida. Então, isso é uma Memórias coisa. afetivas, Memórias afetivas. É uma coisa exatamente. que eu observo muito. Sim. Então, se por acaso aquela casa ela tem hábitos que não são tão saudáveis, para se desvincular disso É verdade. é uma questão. E aí, óbvio que, como a gente disse, a alimentação é um momento de afeto, está envolvida várias outras coisas, Isso. mas é o outro extremo. Isso, Quando exatamente. você também utiliza Isso. dessas questões para não conseguir dar o passo que você precisa. Então, é o 880 também. Ou é o demais, ou não. Lá em casa, a comida é sempre feita assim, porque lembra minha mãe, porque lembra a minha casa antiga, a minha infância, e a pessoa também não consegue se distanciar disso quando há necessidade. E até o próprio ato de se cuidar, eu tenho percebido não apenas dessa cobrança que as minhas pacientes trazem, dessa autocobrança, como também percebido no Instagram, seja de blogueiras, influenciadoras, pessoas que estão ali nesse mundo fitness, mas também que vendem uma ideia de que é possível todos os dias manter aquele um roteiro mesmo, mas colocando isso com muito peso. Exatamente. Esse é o problema. Eu costumo sempre pontuar assim: tomem cuidado com quem você segue. Influenciadores, o nome já diz. Influenciador, o trabalho dele é te influenciar e você precisa também entender até onde essa influência faz sentido para você. Perfeito. Hoje eu tenho uma vida muito ativa nas redes sociais, eu mostro o meu dia a dia, mas modéstia à parte, falando do que eu penso sobre mim e o retorno que eu recebo também no dia a dia, eu consigo passar uma ideia de realidade. Eu, hoje, tenho uma rotina e um estilo de vida já estruturado. Sim. Eu tô há 9 meses nessa ideia, eu tô há 9 meses construindo essa rotina. Então, para mim, o que eu faço no dia a dia é leve e tranquilo. E não porque já tem esse tempo que eu faço, e sim porque eu trabalho dentro de realidade. Quais são as minhas prioridades? Fazer atividade física porque eu sei que me faz bem, me alimentar melhor porque eu sei que me faz bem, trabalhar da forma que eu gosto, fazer o que eu gosto no meu dia a dia. Então, o que eu tento mostrar é uma vida que sim, dá para ser organizada, mas sem esse peso da perfeição, porque não é perfeito. Exatamente. Por exemplo, nesse seu caso aí, a gente percebe que, por sinal, gente, eu me identifiquei muito com o Instagram de Luana. Não apenas. Doida, mas eu sou gente fina. Eu não me identifiquei com a parte da rotina, porque eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso melhorar, mas não tô colocando isso como uma cobrança, algo aí que vá me tirar o sono, digamos assim. Exatamente. Mas eu me identifiquei muito ali com a forma que Lua trabalha, com a visão dela e principalmente essa escolha de trabalhar para mulheres. Tem público melhor pra gente trabalhar? Não sei. Perfeito. Com as garotinhas. Eu decidi trabalhar com mulheres. Não foi nenhuma decisão. Foi as mulheres me escolheram. Hoje, né, a rede social é a minha principal fonte de captação de clientes. Então, nada mais interessante do que a gente trabalhar com o público que a gente se identifica. Antes de atuar como nutricionista, eu já trabalhava ali como influenciadora nesse ramo, nesse segmento de autoestima, motivação, fortalecimento
Fortalecimento de quê? Corta aqui. Fortalecimento de quê? A palavra foi embora. Você quer falar? Trabalhar com mulheres, na verdade, não foi nenhuma escolha minha, né? As mulheres me escolheram. Isso. Mulher. Eu gosto, né, desse público. E antes de eu trabalhar como nutricionista, de eu começar, na verdade, a retornar minha carreira como nutricionista, eu já trabalhava como influenciadora nessa linha de autoestima, motivação, fortalecimento de mentalidade. Então, isso para mim já era uma coisa bem real. E a nutrição veio a parte técnica da coisa. Ajudar ainda mais no sentido de potencializar toda a máquina que somos nós mulheres. Então não foi uma escolha, foi um presente que eu recebi. E a gente vê isso, né, no Instagram de Lu, a gente até pela fala, até pela fala, né, que a narrativa que Lua traz aí, esse cuidado, essa atenção, e a partir disso me fez lembrar uma coisa. Nos meus atendimentos, eu costumo reforçar também esse se reconectar com o próprio corpo, e enxergar ali, peraí, eu quero mudar algo, mas por quê? Por que eu preciso? Por que eu quero? A gente falou um pouquinho a gente falou um pouquinho antes aí sobre essa questão da insatisfação. Acaba muitas vezes ficando uma insatisfação tão absurda. E, gente, nós sujeitos, agora falando de forma lacaniana, nós sujeitos já somos seres insatisfeitos. A questão está em não conseguirmos lidar com a nossa falta. Exatamente. Esse aí mexe num ponto que às vezes o ego fala mais alto. Às vezes a insatisfação, ela tá associada àquela ideia de que alguém consegue fazer e eu não consigo. A comparação, então, vem a competição. Uma competição de que eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir alcançar porque eu sou, mas aí se perde no personagem de olhar para si. Dentro da minha realidade eu consigo fazer isso. Perfeito. Essa comparação ela é válida. Essa ideia de alcançar determinado objetivo faz sentido para mim realmente? Ou é só porque alguém está fazendo e eu tenho que fazer também? Então isso é um dos assuntos que eu tento trabalhar e eu tento trazer sempre em consultório. E como você acha, Lua, se fosse pedir assim 5 dicas, né, de formas de se reconectar com o próprio corpo, quais você acha que sejam as estratégias que precisam aqui ser reforçadas? Vamos lá. Primeiro, entender quem você é. Perfeito. Quem você é, onde você está, qual é a sua realidade. Perfeito. Esse é o ponto inicial. Você sabe onde você quer chegar? Ou você vai começar uma caminhada, uma corrida contra o tempo, contra você, contra a sua realidade, que você nem sabe pelo que você está lutando. Segundo, terceiro, se respeitar. Isso. Respeite seus limites, respeite as suas fragilidades, respeite o que você tem de... Eu costumo dizer assim, vamos entender quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Os pontos fracos a gente vai trabalhar para melhorar e os pontos fortes a gente vai abusar. Então, é realmente a ideia de você se conhecer. Quando a gente se conhece, tudo fica muito mais fácil. Quarto, o que é que eu posso dizer? Seja minha paciente, não posso fazer nada. Olha aí, seja minha paciente de mim. E quinto, paciência mesmo. Todo processo de transformação, ele leva tempo para acontecer. Sim. Independente do que seja. Se for uma questão de corpo, de saúde, de questões psicológicas, tudo que você é hoje faz parte de uma construção que vai acontecendo ao longo do tempo, ao longo da vida. Então não vai ser, hoje você decidiu mudar, dormir, amanhã a mudança já aconteceu. Então a paciência, ela também é muito importante. Ah, gente, que palavra-chave aí, viu? Palavra de ouro, paciência, Lua. Sabe por quê? Eu costumo dizer, nos atendimentos mesmo, no processo terapêutico. O processo. Isso, eu falo, gente, é o processo. É um processo. O nome já diz, é um processo, não é uma mágica. Exatamente. Então, é importante aí não apenas ter essa... reconhecer que existe aí esse tempo, esse processo para acontecer, um caminho que a gente vai aí vai no caminho, mas também a importância aí de saber sobre você, saber essa sua identidade,
isso que Lua falou sobre conhecer você mesma é fundamental, porque a questão do limite, você precisa colocar limite em você para ver até onde o outro Também. pode ir. Exatamente. E isso a gente pode até fazer a relação aí com o cenário que você trouxe sobre essa questão de uma família Sim. que muitas vezes tem uma alimentação que não é saudável, o quanto isso aí pode impactar e cabe esse limite aí. Exatamente. Vou colocar limite em mim para saber até onde o outro pode ir. Se a gente está falando, quando a gente fala de alimentação, está relacionada a amor, a gente está relacionada a contato, a afeto. Se você está num ambiente onde as pessoas que deveriam também te acolher não estão te Isso. acolhendo, isso é um sinal de alerta. Exatamente. Não, beleza, sua casa ela tem uma rotina, sua casa tem uma forma de funcionar, mas se você tomou uma decisão, que essa decisão é importante para você, a gente espera que as pessoas que nos amem acompanhem, nos ajudem, ou às vezes, beleza, no máximo que não ajude, mas também não atrapalhe. É o mínimo que as pessoas podem fazer. Exatamente. Então, eu acho que esse ponto de você ter sempre atenção, onde é que você está, o que é que está acontecendo à sua volta e colocar esse limite nas pessoas também, para que você não seja prejudicado por isso. Eu sempre gosto de trazer o peso que a imagem tem, né? Que a imagem carrega. E aí vem a palavrinha redes sociais. A tecnologia, gente, nos ajuda diariamente com Sim. muitas informações e muitas coisas, conteúdos que a gente acaba, vou botar assim, ingerindo, já que estamos falando de alimentação, Boa. que a gente tá aí, Boa. conteúdos que estamos aí, né, absorvendo, mas conteúdos muito bons. Mas e aí? Quando essa rede social não trabalha a nosso favor, digamos assim, como isso impacta, como a gente falou antes, a comparação, a competição. E Lua, e mais ainda, é colocar influenciadora, vamos dar um exemplo, influenciadora do mundo fitness, né? Que traz aí o corpo dela como algo a ser essa busca pelo padrão. Como se ela fosse o exemplo perfeito daquilo que deve ser alcançado. Exatamente. Como isso pode vir aí com muita comparação. Aí quando de querer chegar até esse corpo, de querer ter esse corpo, e aí vem também a insatisfação com sua própria imagem de si mesmo. Que não está relacionada somente ao corpo e o que você vê no espelho. Isso. Quando a pessoa ela entra nessa ideia de comparação, não está relacionado só a eu não tenho o mesmo corpo, mas eu também não sou tão boa porque eu não consigo, eu não sou tão determinada, eu não sou tão focada. Então, são multifatoriais. Esse prejuízo ele é multifatorial, porque meio que ajuda a invalidar aquela pessoa como um todo, não só porque ela não tem um corpo, mas porque ela não é capaz de atingir. Então, mais um ponto da importância da gente trabalhar de forma conjunta. Isso. Porque se a gente fortalece essa mulher como mulher, a gente fortalece o psicológico dela, se ela se entende, se ela se conhece, se ela sabe quem ela é, dificilmente, ou vai ficar mais difícil. Dificilmente, enfim. Ela ser tão afetada com essas coisas. Então, você ter esse discernimento de, poxa, essa pessoa que eu acompanho, ela tá acrescentando o que na minha vida? Ela realmente está agregando isso? Ela está realmente me influenciando? Ou a influência dela é positiva ou não? Então, a gente fortalecer essa mulher como pessoa para que ela tenha discernimento de fazer escolhas. Não, isso aqui não me faz bem, eu tô fora. Então, isso aí, para mim, essa questão de trabalhar o comportamento sempre tá muito embasado nisso. A importância, a gente, de dar o unfollow. Tá vendo a importância de dar o unfollow? Muita. A gente precisa saber e perceber ali o que tá agregando a gente de conteúdo nas redes sociais ou que tá causando mais prejuízos à nossa saúde mental, saúde emocional e até nosso corpo, né? Porque às vezes até vira aí uma forma de castigar esse corpo. Se você não acompanha
o que as pessoas estão fazendo. Isso, na verdade, é um mercado lucrativo. Isso. Isso é um mercado extremamente lucrativo. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Uhum. O trabalho dos influenciadores também são legítimos. Isso. Existem influenciadores maravilhosos, mas assim como em qualquer outra profissão, em qualquer área e no nosso mundo inteiro, existem boas pessoas e pessoas ruins. Exatamente. Então, você ter esse discernimento do que faz sentido, do que não faz sentido, do que tá certo ou o que tá errado pra você é muito importante. Porque, querendo ou não, as pessoas estão recebendo pra aquilo ali, né? Dependendo também do influenciador, dependendo do nicho, dependendo ali do segmento. Então você tem que entender que o papel dele é realmente te influenciar. E você é que precisa ter essa red flag aí em pé. Tá fazendo sentido? Tá certo? Tá errado? Para que você não caia em armadilhas. Exatamente. Gente, é importante aqui a gente reforçar que de forma alguma, eu, por exemplo, de forma alguma sou contra procedimentos estéticos. Por sinal, eu amo, tá? Eu amo. Mas aqui a gente tá colocando quando chega o excesso. Quando aquela insatisfação acaba fazendo com que você nem se reconheça mais, nem se reconheça a pessoa, como também reconheça qual é o seu desejo. Diferenciar aí o que é do outro e o que é seu. Porque procedimentos estéticos, vamos falar, né? É importante, não é? É importante quando necessário. Quando necessário e se vai fazer sentido para te ajudar. Isso. Eu tenho um caso, né? Eu tô até para produzir um conteúdo sobre isso, que ótimo. Que é de uma paciente, ela não é minha paciente, ela é minha amiga, para ser mais precisa. Ela é minha amiga e no ano passado ela tinha feito 3 ou 4 cirurgias. A gente fez uma viagem juntas. E nessa época dessa viagem, ela já tinha feito umas 3 ou 4 cirurgias. Lipoaspiração, de barriga, de costa, disso, daquilo. Nossa! Porém, o estilo de vida dela não tinha sido mudado. Ela não tinha uma boa alimentação, ela não fazia atividade física e o resultado dela não aconteceu. Sim. Ela estava num ambiente onde várias outras pessoas estavam fazendo procedimentos estéticos naquela época. Sim. E aí ela fez junto. Porém, aquilo não fazia sentido nenhum pra ela. Quase, né? Quase não. Isso ficou a um fio de prejudicar realmente a saúde dela. E aí, hoje, um ano depois, ela realmente virou a chave, como eu costumo dizer. Então, dentro da realidade, ela mudou o estilo de vida, o dia a dia, trouxe sentido para aquilo que ela estava fazendo, porque quando ela fez as cirurgias, ela não tinha sentido. Eu quero um corpo igual a alguém e eu vou fazer a mesma cirurgia que alguém fez para eu poder ficar tão parecido, pra ficar parecido com ela. Hoje, ela mudou o estilo de vida dela. Então, ela é um testemunho, a gente conversa muito, ela dá esse testemunho, influencia mulheres nesse sentido. Porque, às vezes, você só tá indo na onda, gastou bastante dinheiro. É investimento alto. Investimento muito alto, que, no final das contas, não fez sentido nenhum. E aí, hoje, ela tá com as mesmas cirurgias que foi feito, mas com um corpo totalmente diferente, porque, na verdade, o que fez acontecer foi essa mudança da cabeça. Ela se aceitou os processos dela e hoje vive muito mais feliz. Eu fico brincando. Você poderia ter economizado aí por baixo uns 200 mil reais se tivesse pensado um pouquinho melhor. Então tem que fazer sentido, senão não adianta. Nossa, esses depoimentos são muito importantes. E eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo aí vão estar se identificando. E olha só, vou fazer agora o meu relato, o meu testemunho, o meu depoimento. Sabia, em 2012, eu não lembro quantos anos eu tinha, tá, gente? Não vamos fazer essa conta aí agora. Não há necessidade. Em 2012, eu pesava uns 54 ou 56 quilos. Pois eu, nessa época, tinha muita insatisfação com o meu corpo. Mas era aí uma certa insatisfação aí, mas aí você falou, né, a questão da mente, olha só. E aí eu fiz lipoescultura em 2012, alguns anos depois fiz novamente. Por quê? Porque eu não tinha mudado aí meu padrão, meu estilo de vida, meu padrão alimentar, enfim, não tinha feito aí uma mudança de hábitos, né? Hoje eu sei, peco muito, ainda preciso aí, né,
tá na linha, Vou ó, já vou arrastar a conversar aí. senhorita, vou arrastar a Isso. senhorita para o meu time. Adoro essas amigas nutricionistas. E Lua agora Vamos. já é minha Mas amiga. vamos com calma, sem pressão, sem dor de cabeça, vai dar certo. Exatamente. Mas olha só como o pensamento, como você trouxe, né, desse relato de sua amiga. Hoje eu já tenho outro pensamento e por isso, e mais ainda por isso, eu me sinto assim muito orgulhosa de estar levando esse pensamento também para outras mulheres, Exatamente. que eu tenho certeza que podem também ter passado por isso, Com ter certeza. feito uma época cirurgia, procedimento e não ter mudado aí, não ter trabalhado a sua E mente. é mais um fator determinante para a questão da frustração. Isso. Porque, no meu ponto de vista, fazer uma cirurgia, você deitar numa maca, fazer uma cirurgia, é o máximo que você pode levar, a máxima consequência, na verdade, que você pode levar essa sua necessidade de resolver um problema. E aí você faz o máximo, né, que a gente acredita que pode ser feito, e você não tem o resultado esperado. Você, poxa, eu fiz tudo, isso aqui é tudo que eu poderia fazer e ainda assim não resolveu o meu problema. Mas a gente acabou de provar que por A mais B, que não é bem por aí. Se você tem essa cabeça e você entende o jeito certo, né? Ou melhor, não é o jeito certo, mas é o melhor jeito de fazer as coisas. Porque quanto mais natural, quanto mais leve for esse processo, muito mais interessante para você. Exatamente. Gente, eu preciso de uma água. Eu vou Você lá tá pegar. assim, E é por isso, Lua, que eu acredito muito no atendimento multidisciplinar. importantíssimo. Nutrição, psicologia, com gastro, com todo aí esse olhar integrativo voltado diretamente e direcionado para esse paciente, para essa pessoa. Nós somos o nosso corpo, ele é perfeito e ele é uma unidade. Não dá para você cuidar de você, da sua saúde, do seu corpo pensando em uma única coisa. Exatamente. Tudo que a gente passa, tudo que a gente constrói é vindo de várias situações, do que você viveu, da sua realidade, do seu dia a dia, do seu passado. Exatamente. Então não tem como você pensar em melhorar uma coisa sem olhar para as outras. Então esse cuidado múltiplo, ele é muito importante. Perfeito, nossas experiências passadas aí, né, como impactam nas Muito. nossas relações atuais, não apenas com o outro, mas com nós mesmos. Agora, Lua, me fala aqui como você enxerga hoje, o seu trabalho, Lua? Modéstia à parte, eu enxergo o meu trabalho com muito orgulho, né? Como eu disse, eu estou sempre muito ativa nas redes sociais, então o retorno que eu recebo diário, ele é muito frequente. Não só das pessoas que me acompanham, meus pacientes de consultório do dia a dia, mas as pessoas que consomem o meu conteúdo durante o dia, a minha vida. Então eu consigo perceber esse impacto positivo de, não, eu tô me cuidando mais porque eu tenho te acompanhado, minha vida melhorou, eu tenho pensado sobre isso, eu tenho ajustado isso e tudo tem contribuído para a minha qualidade de vida. Então hoje eu enxergo o meu trabalho que eu faço dia a dia com muito orgulho e pretendo só continuar. Inclusive agradecer muito por esse espaço aqui. É muito importante a gente falar sobre isso que a gente está falando aqui, que isso chegue para várias outras pessoas, para que as pessoas consigam entender a importância desse cuidado, desse olhar com mais carinho, desse olhar com mais amor. Então, muito obrigada. Isso aqui para mim foi uma experiência maravilhosa. Lua, eu só tenho a te agradecer por esse encontro, essa conversa com tantos pontos que eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. Ajudar muita gente. Um momento, nossa, uma conversa, foi incrível, Lua. E olha só, gente, vamos aí continuar acompanhando não apenas o podcast, que vem aí com vários temas desse universo feminino, né? De muitas coisas que nos atravessam na vida contemporânea, como também, Lua, fala um pouquinho aí onde aquela mulher que tá ali se identificando com a sua fala pode te encontrar. Bom, vai me encontrar lá nas redes sociais como nutri.luabrito. Mentira. Como é meu Instagram? nutri.luanabrito. Ai, gente, eu precisei rir. Adorei essa. É isso mesmo? É nutri.luanabrito? Eu não sei. Aqui, não. Deixa eu ver aqui, menina. Aí, desculpa. Adorei. Tem que sair essa parte. Não, não. Ó, aqui é Nutri, mentira. Mentira, essa parte tem que sair. Nutri.luanabrito, é isso aí. Ó, cadê eu? Vai. Vocês vão me encontrar lá no Instagram como nutri.luanabrito. E caso você queira aprofundar um pouco mais seu cuidado comigo, na bio tem o link que você vai direto pro meu WhatsApp pra gente marcar uma consulta.
Peraí, Isso. peraí, agora eu vou falar, calma. Eu me perdi. Pronto, vai, posso falar? Pode, vai. A mensagem. Eu falei, peraí. É o final sempre o início e o final A me mensagem trava. do dia. Vai. A mensagem que fica, então, gente, é que comer não se trata apenas sobre nutrir, mas também sobre sentir. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, Lua, por sua presença. Meu Mentira, deu certo Deus! não. Volta! Volta, volta. Acho que pega bem esse aqui, essa mãozinha. Vai ficar bom. Vai. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, muito importante. Muito obrigada. O que você trouxe, o que você também, a forma que você trabalha. Parabéns. Já sou aí uma admiradora, viu? E eu, admiradora de vocês desse projeto, sei que tá bem no comecinho, espero que seja um sucesso. Espero não, vai ser um sucesso e eu espero estar aqui de Isso novo aí, com em outras oportunidades pra gente certeza. falar sobre vários outros assuntos pra agregar aí na vida de todo mundo. Eu já disse aqui, né, gente, nos bastidores, que vai ter um quadro de Lua aqui. Ó. Dica da Dica eu da já ia Nutri. dizer dica da PC. Dica da Nutri. Um momento aqui de interação, com certeza vocês vão ver nós duas juntas mais vezes. E para você que se identificou com esse episódio, manda, envia para aquela amiga, para aquela pessoa que você acredita assim, nossa, precisa ouvir, precisa refletir sobre isso. E eu, Nili Brito, te encontro no próximo episódio.